Bom dia, turminha! Vamos começar a nossa semana 31. E para a nossa primeira aula de hoje, nós vamos em português, integrando com literatura lá na página 31. Então, antes de mais nada, coloquem a data de hoje aí na sua apostila na página 31. Então, o Otávio, ele adorou o livro que ele ganhou da avó dele, o livro de Manuel de Barros. E lá na biografia do autor, a afirmação de que ele foi um dos mais importantes poetas brasileiros chamou a atenção do Otávio, pois até aquele momento não conhecia o Manuel de Barros. Ele então perguntou à dona Olinda se ela sabia o porquê dele ser um poeta tão importante para a literatura brasileira. E aí a avó dele, conversando com ele, disse: Otávio, o poeta Manuel de Barros ficou conhecido principalmente por sua criatividade e simplicidade ao falar da natureza. Ele procurava ter o olhar das crianças diante da vida. Você sabia que um dos principais poemas dele se chama O Menino que Carregava Água na Peneira? Ele faz parte deste livro que eu lhe dei, Exercícios de Ser Criança. Olha só, turminha, o título deste livro. O menino, deste poema, O Menino que Carregava Água na Peneira. Será que dá para carregar água na peneira? A peneira não é furadinha? E aí? Otávio releu então o poema que a sua avó mencionou e ficou intrigado com esse título, pois ele não sabia se era possível colocar água em uma peneira sem que ela escorresse. E aí, na sua opinião, do que pode tratar este poema? Aí você pode perguntar, mas eu não vi o poema. Então, agora nós vamos ouvir o poema O Menino que Carregava Água na Peneira. Então, prestem atenção. O menino que carregava água na peneira. Manuel de Barros. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar o vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre o vale. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo do pássaro, botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra das flores. A mãe reparava com primor. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos.
Viram só? Então, o que esse poema será que quer dizer? O menino que carregava água na peneira. Então, você vai pensar um pouquinho sobre esse poema, sobre o que a gente acabou de ver, e você vai escrever aí a sua resposta na questão número 1. Já essa questão número 2 fala para a gente procurar aí na internet ou em livros outros poemas de Manuel de Barros. Então, fica a dica para você procurar outros poemas de Manuel de Barros. Mas lembre-se, hein? Ele conseguiu carregar água na peneira. Através do quê? Bonito esse poema, hein? Então, aqui, turminha, na página 32, nós temos O Autor é Você, a biografia dos avós. Essa biografia nós não iremos realizar. Por quê? Porque eu espero que vocês já tenham feito a entrevista com os avós. Entrevista essa que nós vamos ter um dia para vocês falarem o que vocês perguntaram para os avós, o que vocês descobriram a respeito da infância, dos estudos, do que você queria saber dos seus avós. Então, nós vamos ter uma aula de Zoom somente sobre essa entrevista. E aí, a biografia é como se a gente já tivesse, na hora eu vou perguntar para vocês o que vocês aprenderam da vida dos avós de vocês. Então, não tem necessidade de fazer essa biografia da página 32 e a metade aqui da página 33, certo? Aí nós vamos entrar na ponta da língua, a concordância entre o substantivo e o verbo. O Otávio foi à casa de Dona Olinda para registrar as informações da biografia que escreveria. Chegando lá, encontrou a Dulce, que estava fazendo o quê? Uma visita para a vovó. Ele, então, resolveu compartilhar com elas um pouco da conversa que teve com Ita. Eu não sabia que o Ita conhecia o Pantanal, que é tão bonito. Ele disse que o Pantanal é repleto de plantas e animais. Quando eu era pequena, minha mãe dizia que gostaria de morar em um lugar assim. Vocês observaram que neste diálogo existem palavrinhas que estão em negrito? Pois bem, o que há em comum entre essas palavras destacadas nas falas acima? Marca um X aí, viu, turminha? Agora, na questão número 2, nós temos os personagens. Cada um está falando uma coisa. Eu não sabia que o Ita conhecia o Pantanal, que é tão bonito. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever esta frase que a Dulce falou, porém, vocês vão trocar. Em vez de Ita, vocês vão colocar meus amigos. E no lugar de Pantanal, por ilhas. Então, como que vai ficar esta frase? A mesma coisa aqui na fala de Otávio e na fala da vó. Combinado? Número 3. O que aconteceu com os verbos das frases quando você modificou os substantivos e as palavras que o acompanham? Eles permaneceram iguais ou eles foram alterados? O que você acha? O que aconteceu com os verbos? Então, prestem atenção. Os verbos devem concordar com os substantivos em singular e plural. Para verificar se você realmente entendeu isso, vocês vão completar as lacunas aqui das frases, os espaços vazios com os verbos. Então, você vai completar ou com o verbo no plural ou com o verbo no singular. Então, os livros favoritos de Dulce é ou são os de aventura? Completa a sua frase. A mesma coisa com as letrinhas B, C e D. E por falar nisso, SOS Animais em Extinção. Você sabia que o Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade? São milhares de espécies de animais e plantas existentes em solo brasileiro. Mas, infelizmente, o número de queimadas em diversos estados do país vem aumentando, como nós vimos agora quando nós realizamos a nossa feira.
não foi mesmo? O que impacta a vida de animais e plantas da Amazônia e do Pantanal. A arara azul é uma espécie ameaçada de extinção, que ficou muito conhecida após ser representada lá no filme Rio, em 2011. Foi um dos animais que sofreram com a ocorrência desses eventos. Então, durante as queimadas desses eventos, de 2019 para cá, de setembro, o Instituto Arara Azul, que cuida da reprodução dessa espécie de animal, ele teve o quê? 60% da sua área atingida. Eles perceberam que 60% da área onde vive a arara azul foi atingida. Então, nós vimos tudo isso na nossa feira de ciências e tecnologia, né? Os animais em extinção. Por conta disso, esta questão aqui de baixo não há necessidade de fazer, porque nós utilizamos isso também na nossa feira de ciências e tecnologia. Então, turminha, agora é hora de pensar e responder as questões. Prestem atenção em tudo e, se for necessário, reveja o trechinho do poema. Esse poema é muito lindo. Até mais!